Shinigma Launcher. Simplesmente uma das maiores entradas no mundo da pirataria nos computadores e um dos launchers mais utilizados na época de ouro do Minecraft. Naquele tempo, não era todo mundo que podia ter acesso ao jogo, principalmente porque grande parte dos jogadores eram menores de idade e os pais não queriam arriscar colocando um cartão de crédito em um site da internet. Assim como muitos outros, eu também busquei formas alternativas de jogar o jogo. Ou melhor, meu irmão me mostrou um jeito que não era complicado e que me dava a possibilidade de ter o que eu quisesse. E melhor de tudo, sem gastar nada. E esse jeito era pirataria. Fala meu povo, como é que vocês estão? Eu sou o Linguini e hoje eu vou falar de um assunto que todo brasileiro já teve contato em algum momento da vida. Uma possibilidade de ter qualquer coisa de forma totalmente não original e que as empresas obviamente adoram. Meu objetivo nesse vídeo não é só mostrar como a pirataria mudou minha vida, mas também como ela fez milhares de pessoas terem acesso a conhecimentos que, se não fosse por ela, com certeza elas não teriam. Desde aprender sobre diferentes culturas e até aprender novos idiomas. Mas calma lá que eu vou contar uma história. O ano era 2013. Meu irmão tinha um canal de Minecraft e eu sempre ficava vendo ele jogar e gravar no MC Central com os amigos dele. E obviamente, eu também queria jogar, saber como era entrar no PVP, construir casas, matar um demônio de 3 cabeças, ir pro inferno e enfrentar um dragão interdimensional. Bem, tudo que uma criança poderia querer. E eu fui lá e pedi pra ele me deixar jogar. E foi a partir daí que as coisas mudaram. Ele baixou esse launcher, que era um dos launchers mais bar da época, principalmente pela facilidade pra jogar, porque era basicamente você colocar o nome e você já tava no jogo. Com isso, eu não só aprendi a ter o Minecraft de graça, mas eu descobri um esquema gigantesco que me dava a liberdade de ter coisas que eu nunca poderia ter de forma totalmente grátis. E de brinde, eu ainda dava liberdade pra um russo em poder invadir meu PC. E o melhor de tudo foi que eu não só pude ter diversas experiências totalmente diferentes uma das outras, como também aprendi muita coisa que, se não fosse pelo torrent, eu com certeza não ia ter aprendido. O maior e mais óbvio exemplo que a gente pode pegar nessa questão do aprendizado era o inglês. Muita gente aprendeu uma boa parte dele graças a filmes, séries, jogos e livros, que, se não fosse pela pirataria, todo mundo teria que depender do que ensinou na escola. E que, no meu caso, eu tenho certeza que eu não saberia nem o texto que eu sei hoje. O próprio Minecraft é um dos maiores professores nessa parte. Grande parte do meu vocabulário eu aprendi com o jogo. E era algo tão diferente que eu, com 11 anos, já sabia muita coisa. Essas que, se fosse pra depender do colégio, iam demorar pelo menos uns 3 anos ainda pra eu poder saber. De certa forma, é até engraçado como que um jogo simples, quadrado de sobrevivência, conseguiu e ainda consegue ensinar mais uma língua nova pra crianças do que um sistema educacional inteiro. A real é que os jogos, independente do idioma, ensinam muitas coisas pros jogadores. E essas coisas, com certeza, muita gente não poderia ter acesso de uma maneira legal. Todo jogo ensina uma coisa, seja sobre a vida, através de uma história bem contada, e até jogos sem história, como Minecraft mesmo, ensinam coisas. Porque não ensinou só eu, mas diversas pessoas ao redor do mundo, muitas coisas que provavelmente elas só sabiam muitos anos depois, quando tivesse a condição de comprar o jogo por R$100. A pirataria não é só uma boa forma de transmitir conhecimento, mas ela também é a melhor forma de preservar ele. O maior exemplo são as mídias que não existem mais hoje em dia, e que só podem ser acessadas de maneira paralela, como a emulação, com diversos jogos que nunca tiveram a versão atualizada para o console novo, que ficam presos para sempre em uma geração ultrapassada. E aí a gente depende da boa vontade das empresas em colocar retrocompatibilidade, algo que grande parte das vezes não existe, e se existe é algo bem mais ou menos no caso da Sony, menos do Xbox, né, que eles fizeram direito. Isso aqui não é só sobre jogo, filme e série também é um belo de exemplo, mesmo com muita plataforma de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime e muitas outras, ainda existem muitos filmes e séries que não estão em nenhuma delas, fazendo com que, se alguém quiser ver, a pessoa só tenha duas opções: chorar ou baixar o piratão diretamente da Steam Verde. E no fim, se não fosse por isso, a cultura do Brasil ia ser totalmente diferente. É sério, depois da invenção da internet, tudo ficou muito mais próximo. E aqui no Brasil, a gente ganha pouco e ainda tem que gastar R$45 em uma assinatura de streaming, e como se não fosse suficiente, mais de R$100 se a gente quiser jogar alguma coisa. O Brasil, ele só é um dos principais países em questão de jogos por causa da pirataria desde a época do PlayStation 2. Quando você ia lá na feira, comprava 3 por 5, chegava em casa e rezava pro jogo rodar. O brasileiro só gosta tanto de videogame por causa dos bloqueios. PlayStation 2, Xbox 360, PS3. Se não fosse por isso, o número de brasileiros que teriam acesso a essas mídias seria extremamente menor. Ainda mais aqui no Brasil, onde tudo é desnecessariamente caro, com jogos chegando a custar R$350 ou mais. Literalmente obrigando uma pessoa comum a esperar anos por uma promoção razoável para comprar um jogo que foi lançado há pelo menos uns 4 anos. Mas eu acho que eu tô parecendo meio nerd só falando de videogame, então bora ser mais intelectual. Bora falar de livro. Mesmo não sendo tão caro, ainda tem muita maneira alternativa de ler. Eu tô falando de todo tipo de livro, desde ficção, livro de autoajuda, tudo que ensina uma coisa. E obviamente, nem todo mundo tem dinheiro para comprar. E é aí que tá a importância de ter outro jeito de ler. Eu penso que todo tipo de conhecimento tem que ter uma alternativa gratuita. Filme, série, livro, jogo. Ainda mais porque muita gente primeiro baixa no pirata e depois, se gostar, vai lá e compra. Muitas das plataformas nem tem como você pedir reembolso. Se você pedir seu dinheiro de volta na PSN, você recebe reembolso e um belo de um banimento de brinde. Com a única plataforma que realmente tem um sistema funcional nessa parte, sendo a Steam, que ainda limita para 2 horas.
Se alguma coisa acontecer que passe disso, você perdeu seu dinheiro. Como no caso do Last of Us, que lançou todo quebrado, demorava mais de 2 horas pra você conseguir entrar no jogo e você não podia pedir reembolso dele, porque passou do limite de tempo. E no fim das contas, tem um jeito muito simples de diminuir a pirataria partindo de duas coisas que são muito simples, mas que nenhuma empresa pensa. A primeira é, obviamente, deixar o preço dos jogos mais condizentes com a situação dos países. Não é porque os gringos têm condição de comprar um jogo de $60 que o cara que mora em Chique Bahia vai conseguir comprar um jogo de R$200. Ainda mais se ele tiver um PlayStation, que por incrível que pareça tem jogos que custam acima da conversão do dólar. E segundo, uma coisa que eu simplesmente não vejo ninguém falando sobre, que são as demos. Tem muita gente que fica com o pé atrás de jogar um jogo. Se você quiser saber melhor sobre, passa no último vídeo que eu explico melhor sobre isso. Mas resumindo, hoje em dia quase não vale a pena comprar um jogo no lançamento, porque mesmo que ele te chame a atenção, a chance de ele sair extremamente quebrado e você se frustrar é extremamente alta. E aí que tá um dos principais motivos de muita gente piratear um jogo. Porque vamos falar a real, ninguém quer gastar R$400 em um jogo pelo lançar todo quebrado e você não ter nem o direito de pedir reembolso. Então, para contornar isso, você vai lá, baixa pirata, vê se tá funcionando e vê se você realmente gosta dele. E vai lá e compra. Ou pelo menos espera uma promoção para poder comprar. Se as empresas pelo menos dessem um trabalho de disponibilizar demos dos jogos, muita gente ia simplesmente testar o jogo pela demo, não tendo que apelar para a pirataria. E isso não ia só diminuir a prática, como também até aumentar a venda dos jogos, porque mesmo sendo caros, tem muita promoção boa hoje em dia. E jogos que são antigos, mas ainda assim são muito bons. Eu mesmo pensei em comprar Watch Dogs Legion, mas como eu não tenho um jeito oficial de testar o jogo, provavelmente vou apelar para pirataria, mesmo que o jogo fique custando só R$50 na promoção do PSN. Mas enfim, espero que vocês tenham conseguido entender meu ponto. Eu fiz esse vídeo porque a pirataria é o que desde pequeno sempre teve presente na minha vida e que com certeza vai continuar por muito tempo ainda. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre, se você concorda comigo ou não. Eu vou ler e responder todos os comentários nesse vídeo. Valeu aí e assiste meu último vídeo que também tá muito bom.